Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, a todos os jovens, sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do segundo trimestre de 2021. Lembrando que neste trimestre estamos a estudar o cuidado de Deus com o corpo de Cristo. Lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Pela infinita misericórdia do Senhor, hoje teremos a oportunidade de estudar a lição de número 10 para o dia 6 de junho de 2021. Seu corpo é membro de Cristo. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir, gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição de número 10, seu corpo é membro de Cristo, encontra-se na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 12, está escrito assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. A síntese diz o seguinte: o nosso corpo pertence ao Senhor e não deve ser usado para a prostituição. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 20. Assim está escrito o texto sagrado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o se ajuntar com uma meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados irmãos, queridas irmãs, queridos jovens, como é do conhecimento de todos, o sexo é uma bênção de Deus dada aos homens e, por sua vez, Deus criou com dois propósitos específicos. Primeiro, dar continuidade à raça humana, à humanidade. E, segundo lugar, trazer prazer no casamento, evidentemente no casamento heterossexual.
sexual. Nesta lição, veremos que Paulo faz sérias recomendações aos coríntios com relação ao uso do corpo, uma vez que estavam alguns membros da igreja se entregando a toda sorte de prazer, sem levar em consideração os escritos sagrados, as orientações de Deus para os seus filhos. Paulo escreve, Paulo faz recomendações porque ele sabe, ele está preocupado com a situação em que alguns crentes estão mergulhados. Afinal de contas, a cultura de imoralidade da cidade de Corinto reforçava a seriedade com que Paulo advertia os cristãos para não cederem a qualquer motivo que pudesse levá-los à imoralidade sexual e a contaminar o corpo. E porque eles não poderiam fazer isso, porque Paulo ele é muito claro, ele é muito específico, em especial no capítulo 6, versículo de número 9, quando diz que o nosso corpo, ele é templo, morada, habitação do Espírito Santo. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista aborda a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Repetindo, a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem. Sendo assim, nós precisamos ter consciência de que o fato de sermos livres, libertos através da pessoa bendita de Jesus Cristo, não podemos viver de forma libertina, cometendo toda sorte de delito, toda sorte de pecado e usando como desculpa que somos ou que fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós destacamos que a liberdade em Cristo não pode ser confundida com libertinagem, é simples. Nós precisamos entender que fazer tudo o que deseja não é liberdade, mas escravidão. Quando nós fazemos tudo o que nós queremos, na verdade isso não representa liberdade. Pelo contrário, representa uma escravidão. Olha o que Paulo falou. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Eu não serei escravo de nenhuma. Alguns crentes da cidade de Corinto acreditavam, pensavam que podiam fazer tudo o que desejassem em nome da liberdade em Cristo. Ora, a partir do momento que eles têm tal ideia, a partir do momento que eles alimentam tal pensamento, na verdade, eles pensam assim porque eles acreditavam que não teriam nenhum prejuízo para a vida espiritual. A vida profana, a vida mergulhada no pecado, na libertinagem, para eles não traria nenhuma consequência séria, grave, prejudicial para suas vidas. Com isso, ao mergulharem na prática contínua, pensando que estavam simplesmente satisfazendo as necessidades ou a concupiscência da carne, eles achavam que não teriam prejuízos,
Cada vez mais, eles estavam mergulhando em um abismo sem fim, de maneira que tornaram-se escravos das paixões carnais. Sim, escravos das paixões carnais. Nesse sentido, João, de forma bem clara, um texto clássico, ele vai orientar alguns irmãos, em especial aos jovens, dizendo que eles não deveriam amar o mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, quando falamos de paixões carnais, estamos nos referindo à concupiscência da carne, desejo desenfreado por práticas imorais, pecaminosas, relacionadas ao corpo. A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Eles se tornaram verdadeiramente escravos das paixões carnais, escravos das paixões mundanas que dominavam suas vontades e principalmente suas ações. Ao realizarem tais práticas, para completar, eles usavam o argumento da liberdade cristã. Fomos libertos, somos livres, e quando usam este argumento, usam-no como pretexto para legitimar suas atitudes errôneas. Que atitudes são essas? Prostituição, fornicação, dentre tantas outras práticas imorais. Alguns tinham inclusive uma tendência gnóstica e apregoavam, afirmavam e anunciavam para quem quisesse ouvir a seguinte falácia: o que se faz com o corpo não o torna impuro, desde que se mantenha o espírito puro. Eles querem viver de uma forma pagã. O que eles aprenderam, querem dar continuidade na igreja, o que é uma verdadeira mentira. Toda sorte de pecado que o homem comete com o próprio corpo, ele está simplesmente infringindo a vontade de Deus. Ele está desagradando a Deus. Ele está destruindo o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Como eles tinham uma visão do corpo como uma matéria má, o que se fazia com o corpo, pensavam eles, não tinha nenhum efeito na vida espiritual. Pasmem os irmãos, pasmem as irmãs, essa epístola foi escrita há muito tempo. Entretanto, vivemos numa época em que alguns cristãos estão se deixando seduzir por falsos ensinamentos, a ponto de viverem na prática do pecado e acharem que isso não lhe trará nenhum prejuízo. Pregam, cantam, ensinam, dirigem igrejas, mas estão vivendo de forma leviana, profana, pecaminosa. Mas o nosso Deus é o Deus que trará tudo às claras. Não há nada encoberto que não haja de ser revelado. A verdade é que Deus é longânimo, Deus é misericordioso. Ele está dando oportunidade aos homens
para reconhecerem os seus erros e se voltarem para Deus, rogando a sua infinita misericórdia. Livre, na verdade, é quem está em Cristo. Olha que expressão linda, em Cristo. E a Bíblia, ela é enfática, ela é clara e mostra-nos que só há liberdade para quem está em Cristo Jesus. A expressão em Cristo era muito utilizada pelo apóstolo Paulo e aparece 86 vezes em suas cartas, em suas epístolas, isso sem levarmos em consideração expressões semelhantes como nele, em Cristo, no qual, em Cristo. Então Paulo recorrentemente destacou para todos os seus leitores, para todos que lhe ouviam, que os homens precisam viver em Cristo, estar em Cristo, caminhar em Cristo, viver verdadeiramente em Cristo. Ele reforça que Jesus morreu na cruz, Paulo. Um dos destaques do evangelho pregado por Paulo é a cristocentricidade. Cristo, ele é o centro do evangelho pregado por Paulo. Paulo não abre margem para uma outra pessoa brilhar, não. O evangelho que Paulo pregava era cristocêntrico, glória a Deus. E ele faz questão de demonstrar isso, inclusive ele vai dizer que Cristo morreu na cruz para resgate, tanto da parte espiritual, quanto da parte material do ser humano, ou seja, o corpo. Paulo fala para os irmãos que o nosso Senhor não está interessado apenas no nosso espírito, ele veio para santificar-nos no que diz respeito a corpo, alma e espírito, de maneira que corpo, alma e espírito estejam ou sejam irrepreensíveis para a glória de Deus. A falta de respeito com o nosso corpo torna-o profano, em vez de objeto de glorificação a Deus. Eu vou repetir, porque nós estamos vivendo em uma sociedade distante dos padrões e dos princípios de Deus. E o que é pior, alguns crentes estão se deixando influenciar pelo mundo, de maneira que estão adotando práticas, costumes, atitudes mundanas, ao invés de influenciarem o mundo. Por quê? Porque a falta de respeito com o corpo torna-o profano, em vez de objeto de glorificação a Deus. O mundo, queridos, está debaixo da maldição do pecado, mas em Cristo, eu vou repetir, em Cristo é possível manter, viver de forma digna, de forma santa, de forma que o nome do nosso Senhor seja glorificado enquanto esperamos a nossa redenção final, porque a qualquer momento a trombeta soará e só vai subir os crentes santificados que estão vivendo em Cristo, por Cristo e para Cristo. Dessa forma, Paulo recomenda viver a liberdade de Cristo. E de que forma se vive essa liberdade de Cristo, em Cristo? Andando no Espírito, vivendo em Cristo
e dominando a vontade da carne. Eu vou repetir. A única forma de vivermos a liberdade cristã é andando no Espírito. Esse andar no Espírito nada mais é do que ser guiado, controlado, dominado pelo Espírito Santo, de maneira que vivamos em Cristo e dominando a vontade da carne. Até porque, queridos, viver em Cristo, estar em Cristo, o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele usa uma expressão que é oposta a estar em Cristo. E nós precisamos ter essa consciência bem clara. E qual é a expressão usada pelo apóstolo Paulo para diferenciar, mostrando de forma oposta o que é viver em Cristo? A expressão paulina usada para os crentes, com os crentes da cidade de Roma, é a expressão em Adão. Paulo usa essa expressão para estabelecer uma relação de oposição entre estar em Cristo e estar em Adão. Alguns cristãos coríntios, em nome da liberdade de estar em Cristo, na verdade, estavam em Adão. Estavam vivendo ainda de acordo com a velha natureza, a natureza pecaminosa. Sim, daí a razão pela qual o apóstolo Paulo escreve aos irmãos da cidade de Corinto, no capítulo 5. E ele vai de forma bem específica mostrar para eles o que é viver em Cristo, o que é estar em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, está escrito assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura, não está vivendo de acordo com a natureza adâmica. Agora, ele tem no seu ser uma nova natureza. Que natureza é essa? É a natureza de Cristo, que busca viver para Deus, glorificar a Deus em toda a sua forma de viver. É por isso que ele vai afirmar que da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Em Adão o homem está no pecado, em Cristo o homem está perdoado. Em Adão o homem está condenado, em Cristo o homem está salvo. Em Adão o destino do homem é o inferno, mas em Cristo o nosso futuro é o céu de glória, ao lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para Paulo, estar em Cristo remodela a vida humana em todas as esferas e aspectos da vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, já se passaram. Eis que tudo, absolutamente tudo, a Bíblia, irmãos, irmãs, é uma coisa maravilhosa. Olha a expressão de Paulo: eis que tudo se fez novo. Tudo é jeito novo de falar, jeito novo de andar, jeito novo de se vestir. Tudo que fizermos a partir do momento que aceitamos a Cristo, que estamos em Cristo, nós queremos fazer tudo para que o nome dele seja glorificado. Sendo assim, o novo convertido, a pessoa que aceita Cristo, passa a ser a imagem do
próprio Cristo. Glória a Deus. A nova criatura em Cristo, portanto, vive de um modo inteiramente novo, em oposição às pessoas sem Cristo, que vivem de acordo com a natureza adâmica. Os seres humanos estão em Adão, vivem de acordo com a vontade da carne, de acordo com as concupiscências deste mundo, até que passem, mediante a fé, a estar em Cristo. Porque estar em Cristo é viver livre do domínio do pecado. Estar em Cristo é viver e andar em espírito, no Espírito. E agora nós chegamos ao segundo tópico da lição. O pecado no corpo afeta a alma e o espírito. Paulo usa a expressão grega sarx, que é carne, traduzindo para o português, para fazer referência, designar a velha natureza. Natureza esta que impede o homem de praticar o bem. Se não, vejamos Romanos capítulo 7, versículo 5. Romanos capítulo 7, versículo 5, depois versículo 18, por fim, versículo... Vamos lá, capítulo 7, versículo 5. Porque apenas alguém morrerá por um justo, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Sim, queridos, Paulo usa a palavra carne para se referir à velha natureza humana que impede o homem de praticar o bem, que faz com que o homem viva na prática da injustiça e do pecado. Neste sentido, Paulo orienta o crente a mortificar a carne e a ser servo da justiça para não pecar contra Deus. Romanos capítulo 11, versículo 12. O pecado é errar o alvo, algo que se faz contra a vontade de Deus. Ele separa o homem de Deus, escravizando-o e o destituindo da glória divina. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele foi bem enfático quando disse, Romanos capítulo 3, versículo de número 23. Vejamos comigo, Romanos capítulo 3, versículo 23, o que é que Paulo diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas os coríntios estavam vivendo dentro da igreja, pecando e achando que o pecado que realizavam com o corpo não os afastaria de Deus. Um grande equívoco, porque quando nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Deus manifesta a sua ira contra o pecado e toda a impiedade humana. Romanos capítulo 1, versículo 18. Mas os salvos que estão em Cristo não serão, melhor dizendo, os salvos que estão em Cristo não serão consumidos pela ira de Deus. Jesus destruiu o poder do pecado na cruz, através da qual o crente está unido em Cristo para não mais ser escravizado pelo pecado. Além do mais, queridos irmãos, quando nós vivemos na prática do pecado,
nós estamos dando as costas para o sacrifício do nosso Salvador realizado lá na cruz do Calvário. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pecar, sempre pecaremos, porque faz parte da nossa natureza, mas não podemos viver na prática do pecado. Quando observamos que o pecado afeta a alma e o espírito, nós destacamos que as Escrituras consideram o ser humano em sua totalidade, corpo, alma e espírito. Ou seja, não se vê alma sem corpo e nem se vê o corpo sem a parte espiritual. Daí a razão pela qual, na narrativa da criação, o homem ser visto de forma integral. Deus criou o homem, soprou fôlego de vida e ele se fez alma vivente. É corpo, alma e espírito. Apesar de ser conhecedor da cultura greco-romana, depois da sua conversão a Cristo, Paulo via o ser humano como um todo. Deus está preocupado com o homem na sua totalidade. O corpo também é de interesse de Deus. É com esse corpo que o homem aqui na terra glorifica a Deus. É neste corpo que o Espírito Santo faz morada, habitação, para manifestar as suas obras e alcançar os outros homens para a glória do nome do Senhor. Por isso, o apóstolo Paulo recomendava a preservação, tanto do espírito como do corpo. Somente passa a ser a habitação do espírito quando, pela fé, entregamos nossas vidas a Jesus Cristo, crendo no seu sacrifício remidor. Sim, mais uma vez destaco, Paulo recomenda a preservação do espírito, mas também recomenda a preservação do corpo, que somente passa a ser a habitação do espírito, quando pela fé entregamos nossas vidas a Jesus Cristo e cremos no sacrifício remidor realizado por Ele na cruz do Calvário. E por que devemos ter cuidado com o nosso corpo, irmãos? Porque devemos evitar toda sorte de pecado, inclusive os pecados que envolvem o nosso corpo. É simples, o nosso corpo é templo, morada, habitação do Espírito Santo. Por isso, terminantemente, Paulo adverte sobre o perigo das relações sexuais imorais adentrarem na igreja. Capítulo 6, versículo 3, olha o que ele diz. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros, mas o nosso corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. No versículo 15 ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Paulo está preocupado com a prática de alguns crentes de Corinto e está dizendo: meus irmãos, vocês não podem se deitar com meretrizes. Vocês não podem viverem na prática sexual imoral. Não. Vocês não podem fazer isso. Porque quando você se deita com uma meretriz, você se faz um só com ela. E vocês não foram criados para isso. O corpo de vocês não foram criados para isso. Os nossos corpos foram criados para o Senhor e o Senhor para o nosso corpo.
Porque Paulo vai ensinar acerca disso, orientá-los sobre isso. É simples. O templo era um lugar de encontro com Deus, para uso exclusivo de adoração ao Senhor. Mas aqui, Paulo não se refere ao templo físico, à construção humana. Paulo está fazendo alusão ao corpo do homem, a habitação, moradia do nosso Deus. A intenção de Paulo é fazer com que as pessoas se identificassem como igreja, parte do corpo de Cristo individualmente, santificando-se e oferecendo seus corpos como sacrifícios vivos para louvor e glória do nosso eterno Deus, como ele também recomendou aos Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E assim nós chegamos ao terceiro e último tópico da lição. A imoralidade é uma tentação na vida do crente. Mas Paulo, em contrapartida, ele vai trazer à memória dos irmãos que, embora sejamos tentados, embora eles fossem tentados, eles precisavam viver lembrados de que foram comprados por bom preço. Portanto, deveriam dizer não à tentação. E que preço foi esse? Paulo não está falando de valor monetário. Paulo não está falando de valores calculáveis. Paulo está falando de um alto preço que dinheiro nenhum pode pagar. Por isso, para incentivar o cristão diante de uma tentação, ele destaca o preço da justificação. Olha o que ele falou. Por quê? Porque estabelece uma relação de explicação clara aqui. Paulo vai dizer: porque vocês não devem viver de forma imoral, indecente e pecaminosa. Ele vai dizer qual é a causa. Ele vai dizer: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Repito, para incentivar o cristão diante de uma tentação, o apóstolo Paulo destacou o preço da justificação, que expressa a mensagem do agir de Deus para a salvação da humanidade. Quem busca a sua própria justiça não é justificado. Glória a Deus. Observemos que Paulo diz: fostes comprados. Quando Paulo diz fostes comprados, Paulo está dizendo: vocês não se compraram. Alguém comprou vocês, alguém pagou o preço. Vocês não se justificam. A justificação, ela só pode ser alcançada por meio da fé na obra vicária, substitutiva de Cristo. Logo, a igreja que não preserva esse princípio tende ao liberalismo e à apostasia da fé. Pergunto-lhes, o que é que nós estamos vivendo nas nossas igrejas, meus irmãos? Verdadeiro liberalismo e apostasia da fé. Crentes que não sabem mais onde devem congregar, mas que estão buscando lugares que sejam mais adequados para eles ou para elas. Na verdade, fomos comprados por bom preço e devemos nos adequar à vontade daquele que nos comprou e comprou com sangue. A vida cristã não é para vivermos de acordo com a nossa vontade, mas é para vivermos de acordo com a vontade daquele que nos salvou, daquele que nos comprou.
Fujamos do liberalismo, fujamos da apostasia da fé e nos voltemos urgentemente para a palavra e para os braços do nosso Salvador. A justificação pela fé é uma doutrina bíblica que exclui definitivamente a necessidade de obras meritórias para a justificação do ser humano. Com outras palavras, não seremos capazes de fazer nada para nos justificarmos. Aliás, nós não podemos fazer absolutamente nada para Deus nos amar mais. O amor de Deus, ele é incondicional, apesar daquilo que somos. E a justificação não depende das nossas ações, da nossa boa vontade, dos nossos méritos. Mas ao mesmo tempo, não podemos esquecer que não abre possibilidade para outro extremo da desobrigação com a lei. Eu não posso fazer nada para me justificar, mas eu preciso entender, a partir do momento que fui alcançado pelo Evangelho, que me converti, que me arrependi dos meus pecados e aceitei a Cristo como Salvador da minha vida, também preciso aceitá-lo como Senhor, seguindo todas as suas leis, todas as suas vontades, cumprindo com seu querer para a glória do nome dele. A justificação, por sua vez, precede o processo da santificação. Quando eu me arrependo, quando eu sou justificado, inicia-se apenas o processo de santificação, que se findará em definitivo quando Jesus voltar e nos tomar para si, quando formos arrebatados. Assim, uma vez justificado, o cristão inicia o processo da santificação, que é permanente. Por isso, vivamos segundo a vontade de Deus, compreendendo que fomos comprados por um alto preço. Fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus e devemos dizer sempre não à tentação. E agora, chegando ao segundo subtópico desta lição, destacamos que, no que diz respeito à imoralidade sendo uma tentação na vida do crente, definitivamente devemos resistir à tentação e glorificar a Deus com o corpo e com o espírito. Em Cristo, o ser humano pode renascer para uma vida plena com Ele. Aliás, a graça tem muito mais a oferecer. Sua porta está aberta e sua eficácia é infinitamente maior que a escravidão no pecado e a morte espiritual, pois a participação na morte, justificação e ressurreição de Cristo, glorificação, faz-nos passar da morte para a vida. Assim, uma vez justificados e participantes do processo de santificação, os crentes já vivem uma dimensão da vida eterna com Deus. A graça redentora de Cristo assegura a entrada em uma vida interminável, gloriosa e abençoada na presença de Deus, que não se interrompe com a morte física. Quando agradamos a Deus, vivemos em santidade, resistindo à tentação, glorificando a nosso Deus, tanto no corpo como também no nosso espírito. Se partirmos daqui hoje, continuaremos a nossa vida com Deus do outro lado, para a glória do nome do nosso Salvador. Porque a nossa vida com Deus não se interrompe com a morte física. E assim chegamos ao terceiro subtópico da lição. Quem resiste à tentação da imoralidade pertence a Deus. E eu quero ler mais uma vez este versículo, que é o versículo 20. Porque fostes comprado por bom preço,
Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Ser crente é nada mais, nada menos do que viver em guerra constante. Daí a razão pela qual vivermos também lutando contra os desejos da carne, que se opõem aos desejos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 16 ao 26. Logo, se vivemos nessa constante luta, precisamos fazer alguma coisa para vencer. E o que fazer? É simples. Para vencer os desejos da carne, é preciso fortalecer a vida espiritual. E de que maneira eu vou fortalecer a minha vida espiritual? Lendo a palavra de Deus, que é o alimento que não pode ser substituído na vida do cristão. Segundo lugar, mantendo uma vida de oração, falando com o Senhor em constante oração, em comunhão. Terceiro, jejuando, dizendo: Deus, eu abro mão até do alimento para me aproximar de Ti e para que Tu faças a Tua soberana vontade na minha vida. Também podemos fortalecer nossa vida espiritual participando dos cultos e vivendo em comunhão com os santos. Participando dos cultos, indo à casa de Deus, estando com os irmãos. Dessa forma nós também nos fortalecemos espiritualmente, resistiremos à tentação e glorificaremos a Deus. Porque em Gálatas 5,16 está escrito: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Além de ler a palavra, de orar, jejuar, participar dos cultos e viver em comunhão com os santos, precisamos simplesmente andar em espírito, porque se assim fizermos, não cumpriremos a concupiscência da carne. E assim, queridos, nós finalizamos esta lição, destacando que hoje aprendemos que o ambiente imoral de Corinto estava influenciando o comportamento dos membros da igreja, a ponto de alguns crentes coríntios erroneamente se acharem livres para fazer o que era bem, o que bem entendesse com seu corpo, mas na verdade se tornaram escravos da carne e do pecado. A verdadeira liberdade está em Cristo. Portanto, ser livre é poder dizer não à imoralidade, é poder dizer não à prostituição e preservar o templo do Espírito Santo, andando na presença dele e glorificando ao nosso bondoso Deus. E assim finalizamos esta lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição de número 11. Paulo responde questões a respeito do casamento. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor e até a próxima.